assim: depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. E mensageiros informaram a Josafá que um enorme exército de Edom vem de além do mar morto contra o rei. E eles já estão em Azazon Tamar. Isso é em Gedi. Glória a Deus. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação de Deus. Olha só. Aleluia. Então o Senhor, vou voltar aqui, me perdoa. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. E ordenou um jejum em todo o Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda do Senhor. Aleluia. Isso é viver em comunhão. Viver viver unidos no corpo de Cristo, entendeu? Amém. Por isso tem que ter a congregação para orar junto, buscar junto aquilo que a gente está pedindo para Deus. Amém. Tem muito mais força do que um sozinho. Então Josafá, ele chamou todas as cidades vizinhas, todo o seu povo de Jerusalém e de Judá para vir orar. Jejuar e orar. Glória a Deus. Então isso lembra a apóstola. Quando ela tem uma direção de Deus, ela nos chama. Primeiro ela nos chama e nos dá uma direção. Que nós para jejuar, orar sobre aquilo que ela foi colocado, né? Que Deus colocou para a gente orar. Glória a Deus. Assim também Josafá fez com o povo de Judá e de Jerusalém. Amém? Vamos seguir em diante. Então Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor. E orou. Ele disse: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és Deus que estás nos céus. Tu governa todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Então, o que ele fez? Ele falou aquilo que Deus é. Ele exaltou o nome do Senhor. Ele deu toda a honra e toda a glória ao Senhor. Ele reconheceu o poder de Deus. Amém? Amém. Amém. Ali no versículo 7 fala assim, olha, ele continuou. Ele falou isso ali, mas ele continuou falando para Deus. Aquilo que Deus já tinha feito para o povo de Israel, o povo de Judá. Ele falou assim: ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra, quando Israel, seu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Olha, glória a Deus. Glória a Deus. Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra a teu nome. E disseram, naquele tempo, depois, ó, teu povo vieram aqui e construir um templo para o Senhor. Então o povo daquela glória a Deus. Aleluia, né? Então ele disse, ó, o nosso povo, quando veio, construiu esse templo ao Senhor. Eles disseram, onde é que está? Não, teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra ao teu nome. E disseram, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante desse templo, onde teu nome é honrado. Olha, glória a Deus, né? Então aquele templo estava lembrando Deus, né? Que o povo, quando ele construiu, eles falaram, se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer uma guerra, então a gente viria nesse templo e invocaria o nome do Senhor e oraria e orar ao Senhor, clamaria ao Senhor. Então ele estava lembrando que o povo tinha falado isso. Amém? Amém. Tá. Agora vê
o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir? Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribui? Vieram e nos expulsaram de nossa terra, que nos desse por herança? Ó nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos força. Olha aqui, ó, ele lembrando aqui, Josafá lembrando que o povo de Israel tinha feito quando eles estavam vindo do Egito. Eles não passaram pelo povo, não foi expulso esse povo ali. Então Deus ele desviou, eles nem deixaram passar por dentro do território. Eles tiveram, o povo de Israel teve que desviar. Entendeu? E agora, qual é o que está pagando para eles, né? Estão fazendo mal, pagando bem com mal. Agora eles querem vir aqui destruir nós. Olha isso, Senhor, olha o que está acontecendo. E às vezes, muitas vezes a gente não fala para Deus, né? O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Lembrar Deus. A promessa que Deus tem para nós. A verdade. Entendeu? As promessas de Deus, elas se cumprem, mas a gente também tem que lembrar. Como um filho pede para o pai, faz o pai lembrar. Oh, pai, o Senhor me prometeu isso. Se eu fizesse isso, entendeu? Assim também a gente tem que lembrar Deus. Ele quer ouvir da nossa boca, né? Deus, lembra disso, eu preciso disso, o Senhor prometeu isso. E depende do nosso coração, depende da nossa obediência, Ele vai fazer. Amém? Amém. 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 Então, enquanto todos os homens de Judá estavam diante, olha, preste atenção. Então, enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, com suas esposas e seus filhos. Aí, amados, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez por causa do clamor do povo ali, por causa do clamor de Josafá. Amém? O Espírito do Senhor veio sobre um homem ali, no meio, e seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benanias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levitas, descendentes de Asaf. Então, olha aqui, ó, Deus levantou, o Espírito Santo de Deus veio sobre esse homem, sobre esse profeta, sobre esse filho de Zacarias, também de Zacarias, né? Dessa linhagem ali, né? Então, o Espírito Santo veio ali nesse homem, Deus mandou, e aqui, olha aqui o recado que Deus mandou para ele. Vocês estão entendendo bem? Amém. Falou muito forte comigo hoje. Não sei se eu estou conseguindo transmitir como foi. Então ele disse: escute-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo. Não fique desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Aleluia. Olha só. Então ele disse: não tenha medo, não desanime. Então o medo, lá no começo ele tinha ficado preocupado, né? Teve um pouco de medo. Mas aqui Deus está falando: não tenha medo, não desanime. Amém, Jesus. Por causa desse exército imenso que está vindo contra você. Não tenha medo, não se preocupe. Porque essa luta não é sua. Essa luta é minha. Essa Aleluia. luta é de Deus. Glória a Deus. Então, às vezes a gente se preocupa com tanta coisa. A gente quer resolver tudo do nosso jeito, né? Mas Deus está aí dizendo: entrega para mim. Deus ele vai resolver. Quando a gente entrega de coração, confia, Verdade. ora, jejua. Se você jejuou, se você orou, se você clamou, Deus ele vai e faz. Por causa da sua fé, Aleluia. da sua obediência. Amém? Amém. Amém. Daí o que ele fala? Me traz a água para mim ali, pastor, minha garganta ficou seca. Eu tenho uma primeira que eu preciso trazer. Então, Deus disse assim: ó, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas é de Deus. Amém. Amanhã, olha uma ordem que Deus deu. Amanhã, marche
contra eles. Vão marchar. Faça Amém. alguma coisa. Onde é que está? Marche contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, aqui é Deus falando para eles, vai a ordem de Deus para eles. Quando os encontrarem, porém, não terão que lutar, mas vão lá, faz sua parte, vão lá, vão fazer o que tem que ser feito, mas ali vocês não vão precisar lutar. Tome suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele Aleluia. está com você. Amém, Jesus. Ele, Deus, está Amém. conosco. Amém, aleluia. Meu Deus, e quantas vezes a gente fica aí tão preocupado, né? Ele disse, não tenha medo, não desanime. A gente quer desanimar, olha os problemas ali, já fica desanimado, né? Então ele disse, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, Eu creio. povo de Judá e de Jerusalém. Aleluia. Não tenha medo, mais uma vez ele está falando, ó, não tenha medo, nem desanime. Saia para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Ele repetiu aqui, ó, não tenha medo, nem desanime. Saia para enfrentá-los amanhã. Olha aqui, quando a gente tem medo, se o inimigo souber que você está com medo, ele vem com tudo. A vitória já está vindo, entendeu? Já está garantida. Quando você vê um cachorro bravo, se você mostrar que está com medo, ele já vem com você. Se você se parte corajosa, não tem medo, não dá bola, ele vem ainda e vai te cheirar nas tuas pernas. E ele não faz nada. Eu lembro quando o Lupe, assim que a gente estava ali na igreja, que a apóstolo tinha mudado lá na casa dos fundos, lá da Dona Maria, o Lupe ele avançava, quem chegava ali que não conhecia, ele avançava e mordia. E eu, era bem pouco tempo que eu ia lá, né? Eu ia lá e o Lupe vinha até mim, quando eu saía, ele me acompanhava, a apóstolo dizia, meu Deus do céu, ele vai morder ela. Mas nunca mordeu, ele só me acompanhava. Por quê? Porque eu estava aí, né? Estava nem aí para ele, né? Então assim, o inimigo, quando a gente tem medo, quando a gente não confia em Deus, daí as coisas o inimigo aproveita para fazer aquilo que é o plano dele. Amém? Amém. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão. E todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Aleluia. Olha, isso é se humilhar na presença de Deus, né? Se prostrar. Ele se prostrou aqui, né? E em seguida os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Versículo 20. Bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse, escuta-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creia no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creia em seus profetas, e vocês prosperarão. Aleluia. Olha só, Aleluia. ele está dizendo, ó. Josafá está falando isso ali para o povo. Ele parou na frente do povo, ó. No outro dia de manhã, bem cedo, a hora que o povo chegou lá, ele falou para o povo assim, ó. Escute-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creia no Senhor, seu Deus. Por isso nós temos que sempre ter um líder para falar, para nos explicar, chamar nossa atenção, que tem um Deus. Creia, povo de Judá, que tem um Deus no comando. Creia, e Ele vai te ajudar, Ele vai, né, como é que é? Creia, vocês permanecerão firmes, e creia nos seus profetas, se você quiser prosperar. Os profetas de Deus, a Bíblia aqui está cheia de profetas. Às vezes Deus levanta um profeta, porque tem profetas, profetadas e profetadas, né? Mas tem profetas guiados por Deus, às vezes a gente não leva a sério, né? Então a gente tem que acreditar que é Deus que está usando essa pessoa, se você quer prosperar. Entendeu? Amém? Amém. Amém. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por tua santa majestade. E eles cantavam assim, dê graça ao Senhor,
porque o seu amor dura para sempre. Aleluia. Tem outra tradução que fala assim, dê graça ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então Ele colocou todo o povo para cantar, os levitas ali cantando, né? Depois de consultar o povo, primeiro Ele conversou com o povo, como é que nós vamos fazer? Daí Deus falou, coloca os levitas na frente. Amém? No momento em que começaram a cantar e louvar o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados no Monte Seir e mataram todos eles. Olha o que Deus fez. Quando o povo começou a louvar, quando você tem uma notícia que te entristece, põe um louvor, vai louvar o Senhor. Glória a Em vez Deus. de ficar com medo, em vez de ficar aí reclamando, né? Louve o Senhor, que o inimigo, o inimigo bate Amém. virado, ele não suporta, Amém, ele eu não creio. fica. O louvor tem grande poder, Amém. amém? De mudar situações. Olha, quando eles começaram a louvar, Deus colocou aquele povo, ficaram todo baratinado. E se perderam, eles via os irmãos, e eles eram tudo irmãos, né? Esses de Moabe e Amon, né? Eles eram tudo da mesma, vieram tudo contra Jerusalém. Mas Deus fez mudar a situação. Deus fez mudar a situação que eles viam neles mesmos inimigos. E eles começaram a lutar um contra os outros, até matar. Então, amados, quando nós louvamos, se o inimigo tem um plano para vir, para prejudicar, esse plano vai tornar em bênção. Porque eles Aleluia. queriam prejudicar o povo de Judá e de Jerusalém. E o que eles fizeram? Eles se prejudicaram. E os povos foram livres, receberam a bênção, foram abençoados. Amém? Amém, eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos seguir em frente, vamos ler tudo, porque eu nunca li assim, quando já aprendi sobre Josafá, mas dessa vez eu fui lendo assim, sabe? E foi explicando melhor, sabe? Então, depois que havia destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram no local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde podia enxergar. Não escapou nenhum dos seus inimigos. Aleluia. Eles se mataram todos. Olha o poder do louvor. Eles não precisam. E o exército de Josafá era pequeno. Ele disse: Deus, socorro. Esse povo vem contra nós. Nós somos pequenos. Mas nós vamos olhar para o Senhor. Nós vamos confiar no Senhor. Porque nós não temos jeito. Isso ali logo no começo ali, ó. 300 anos contra uma multidão de... Imagina. Exatamente. Aleluia, Jesus. Vamos seguir em frente. Glória a Deus, né? Então, no versículo 25, o rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos e encontraram grandes quantidades de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tanto despojo que eles levaram 3 dias para recolher tudo. Uau. Era anéis, era joia, era todas as armas, roupas. Esse povo, eles já foram com muita coisa, com mantimento, porque eles já foram para tomar posse. Eles já foram para morar lá, entendeu? Eles vão matar tudo e já vão com tudo. Então eles estavam bem carregados de mantimentos e coisas, né? E gados também, né? Ouro. Eles estavam levando tudo porque eles pensaram: bom, nós somos em três exércitos aqui contra um só, nós vamos destruir tudo e nós vamos tomar posse daquela terra. Por isso que ele disse ali, ó: Deus, olha o que eles estão fazendo, como eles estão pagando o bem que a gente fez para eles, né? Mas, daí o que aconteceu? Eles levaram, não vou dizer a palavra, né? Mas enfim, levaram prejuízo e perderam a vida, né? O mal que eles desejavam para os outros veio contra eles. Verdade, Jesus.
No quarto dia, 3 dias eles ficaram recolhendo. 3 dias de tanto que tinha. De tanto dispor, tanta coisa que tinha de valor. Mas no quarto dia, presta atenção, no versículo 26, reuniram-se no vale de Beraca, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram ao Senhor ali. Por isso até hoje é chamado de Vale de Beraca. Beraca, em hebraico, é bênção, é o vale da bênção. Aleluia. Eles foram lá louvar o Senhor. Depois que eles pegaram todos os despojos, né? Eles voltaram lá para louvar o Senhor. Louvaram antes e louvaram depois. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 27. Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, e muitos alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. E entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Voltaram ao templo do Senhor. Aleluia. Depois disso tudo, né? Eles não voltaram para casa. Eles voltaram para o templo do Senhor para orar e agradecer. Amém? Aleluia. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra o inimigo de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. E o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Aleluia. Amém? Glória a Glória a Deus. Deus. Amados, isso aqui, esse local aqui é o vale de Beraca, que Deus preparou. Aleluia. Eu creio que os inimigos, eles estão segurando o povo para vir aqui. É verdade, Jesus. Mas eles vão cair por Em terra. nome de Jesus. Porque aqui é nome um de vale de Jesus. bênção. Amém. Quando a gente está louvando aqui, a gente sente a presença. Glória É a verdade. Deus. Parece que tem um monte de anjos louvando aqui. Aleluia. verdade. Então quando a gente louva, esses demônios caem por terra. Em nome de E esse Jesus. povo vai ser livre para vir adorar o Senhor. Sim, sim. Glória a Então eu Deus. creio que aqui está a prosperidade desse povo, Amém. a prosperidade na vida espiritual, em todas as áreas, na saúde, na vida financeira, em todas as áreas, né? Sim, Então Jesus. depende aqui do nosso louvor. Vamos continuar louvando ao Senhor. Em Louvando nome de esse Jesus. vale da bênção, que aqui é o vale da bênção, que Amém. Deus preparou. E o inimigo tem tentado se levantar para segurar as pessoas. Mas Verdade. eu creio que através dos louvores, as portas vão se abrir. Aleluia. A bênção e a prosperidade. Vamos crer nos profetas, vamos Sim, crer na Deus. palavra de Deus. Sim. Vamos crer nesse profeta que falou lá, que o Espírito Santo veio sobre ele e disse, essa luta não é tua. Não tenha medo, não temas. Essa luta Aleluia. é do Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Coloca de pé, amados. Aleluia. Aleluia. Todo-Poderoso. Então essa é a palavra para nós, né? Amém. Nós não Palavra podemos- abençoada. Nós não podemos desanimar, nós não Sim, podemos Senhor. desistir. O inimigo quer que desistimos. O inimigo quer mostrar coisas Sim, para Jesus. gente, para tirar o foco. Entendeu? Esse é o propósito do inimigo. verdade. Tirar o foco daquilo que Deus tem para nós. Sim, Jesus. Mas a gente buscando, crendo que tem um Deus, ele vai abrir as Aleluia. portas e no tempo certo, todo inimigo vai ser, Aleluia. Glória a destruído Deus. no nome de Jesus. Amém, em nome de E a bênção de Deus vai chegar. A bênção de Deus vai ser estabelecida nesse lugar. Eu creio, Eu Creio, Senhor. Senhor. Eu creio. Está difícil. Mas a gente olha e pensa, né? Pode pelos olhos humanos, né? Mais pelos olhos de Deus, Deus olha lá na frente. A gente tem que permanecer crendo. Eu E creio. repreender isso, repreender tudo, tranca-rua, tudo aquilo que está acorrentando esse povo. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Deus. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos essa noite, Senhor, por esse tempo, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós queremos sempre te buscar, Senhor, te adorar de todo o coração, Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui, oh, aleluia. Estamos no lugar, Senhor. Entra com bênção, Deus. Certo como
certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso me ouvir. Aleluia, aleluia, Senhor. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Sim, Deus. Sobre os olhos da fé, Deus. Vendo essa igreja cheia, Senhor. Glória a Deus. E anjos subindo e Que descendo. haja Que milagres, que haja abençoe muita todo o cura povo. nessa igreja, Senhor. Te Nós te louvamos, Senhor, de todo o meu coração. Coração, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Te louvamos, Senhor. Na presença dos deuses a ti cantarei Nesse lugar, Senhor. Aleluia. Como as promessas, Senhor. Senhor, Deus. Que os profetas já lançaram aqui, Senhor. Sim, Eu queria esse poder, Senhor. Que ele não tem poder de tocar naquilo que o Senhor lançou sobre essa igreja. E nós queremos te louvar, Senhor, em todo o coração nessa noite, Senhor. Aleluia, Deus. te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença
Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, Aleluia, Jesus. vocês guardem esse versículo, esses dois versículos, que fala assim, ó. Escute-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creia no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Essa Aleluia. palavra para nós. Creia no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Amém. Não Amém. desanime. Não tenha medo. Mesmo que o inimigo mostre coisas diferentes. Creia no Senhor. E creia em seus profetas e vocês prosperarão. Aleluia. Vamos crer para prosperar. Amém. Na palavra de Deus, crer em Deus, aleluias, e nos profetas. Amém. Aleluias. Amém. Aquilo que Deus usou e declarou através de profetas. Aleluia. Vai acontecer. Amém. Eu creio, Vai- Senhor, e tomo E nós vamos posse. prosperar. Em nome Essa de igreja Jesus. vai prosperar. Amém. Vamos continuar louvando. Amém. Louvando para vencer. Seja qual for o que vier. Não tenha medo, não desanime. Louve o Senhor, coloca Glória a louvor Deus. e louve bem alto para o inimigo ouvir. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Palavra poderosa. Glória a Verdade. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Como É isso eu mesmo. creio que o Senhor, o Espírito Santo, falou o culto inteiro É verdade, Senhor. sobre a mesma coisa, sobre a gente crer, sobre a gente acreditar no Senhor. E como a pastora acabou de ministrar, eu creio que a gente tem que retirar do nosso meio a incredulidade. É verdade. A incredulidade é que nos atrasa, nos tira do foco da bênção. É. Amém? Amém. Vamos ter mais confiança no Senhor. Verdade, Jesus. Porque o Senhor não mandou a gente confiar nele, ir lá e dar o nosso jeito. Ir lá e fazer do nosso jeito, ir lá e É mexer verdade. daquele jeitinho brasileiro que a gente é acostumado a falar. Deus mandou a gente crer, confiar e esperar nele. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Amém. Deus por esse culto. Glória a Deus. Amém. Cada vida aqui pela palavra poderosa. Verdade, Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela Por tua cada palavra. vida aqui, Senhor, pela vida da pastora, dessa palavra. Sim, Jesus. Que essa palavra produza frutos, Senhor, que ela realmente tenha caído em uma terra, Senhor, uma terra boa, Senhor, que é os nossos Sim, corações. Deus. Que ela produza frutos, Senhor, dessa palavra dessa noite, Pai. Possamos crer cada vez mais no Senhor e demonstrar no Senhor a nossa confiança. Sim. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez, tudo que o Sim, Senhor Deus. fará, Deus. Nós queremos te agradecer por esse culto, por essa igreja, Senhor, pelos irmãos. Sim. E nós cremos no teu milagre, nós cremos que o Senhor está conosco. Sim, E nós cremos que o Senhor fará milagre no nosso meio. Aleluia. Te peço, Senhor, que nos leve em paz e Verdade, segurança sim, nas nossas Jesus. casas, Deus. Abençoa os nossos lares e os nossos. Em nome de Jesus queremos te agradecer. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ficou decidido? Tá. Conforme foi decidido, próximo culto agora, quarta-feira. Amém? Amém. Então, todos os cultos agora da quarta e sexta. Glória a Deus. Isso, quarta e sexta, daí estaremos aqui. Glória a Amém? Deus. Amém. Deus abençoe. Tem quarto.